Boa noite. Então, mais uma vez, eu agradeço ao convite e, acima de tudo, a oportunidade de servir e trabalhar na seara do Cristo. Eu venho hoje como palestrante da USE, e a USE adotou nesse semestre o tema O Trabalhador da Última Hora para as palestras que fossem realizadas. O tema, O Trabalhador da Última Hora, está no nosso Evangelho, no capítulo 20. E muitos de nós conhecemos este capítulo, esta passagem, por uma reflexão... Está muito tarde. Por uma reflexão muito, e de fato como quem são as criaturas, os trabalhadores da última hora. Então, alguns nós acabamos nos enxergando ali, como os espíritas sendo os trabalhadores da última hora. E aí, então, nós poderíamos abordar todo o aspecto evangélico, da organização evangélica, para que possamos justificar que nós que nos encontramos hoje dentro da revelação doutrinária dos Espíritos, como os trabalhadores da última hora. Podemos também ter uma outra abordagem desse tema quando nós olhamos a organização da moral da Terra diante do processo reencarnatório dos missionários, dos profetas, da chegada Moisés, como preparatório para a chegada do Cristo, o Cristo e depois a revelação, através a doutrina consoladora dos Espíritos. Também poderíamos fazer assim. Podemos fazer uma abordagem matemática e conseguiríamos mostrar matematicamente, numericamente, que a natureza, a Terra, como de um modo geral, e o próprio universo, está organizado em ciclos e que nós estamos dentro de um ciclo que está se fechando, próximo de se fechar. Por isso, então, nesse processo que nós chamamos de processo de transição, processo transitório, e aí, então, nós chegaríamos a números que mostrariam que nós, hoje, vivendo em 2025, estaríamos fazendo uma relação com o texto evangélico, vivendo as últimas horas deste ciclo. Mas, acima disso tudo, o texto, como todos os textos evangélicos, como todas as mensagens trazidas pelo Cristo, elas utilizam elementos que são muito além de simples palavras. Como diria no Consolador, as parábolas de Jesus são como semente que desabrocharão um dia em árvores de ensinamento, de amor, e assim vai. Ou seja, a todo momento, quando nós estivermos diante do Evangelho, diante de cada lição, de cada parábola, será um entendimento, será uma reflexão, teremos a oportunidade de extrair dali um conteúdo novo, um conteúdo que vai nos proporcionar algo para uma reflexão futura e que venha transformar o nosso ser imortal. Então, por isso, lembrando só rapidamente da passagem, o Trabalhadores da Última Hora, no Evangelho, conta uma passagem que diz assim, que um pai de família saiu à procura de trabalhadores para trabalhar na sua vinha. E aí, então, ele fala que saiu primeiramente, não achou ninguém, aí depois chamou o pessoal que entrou na primeira hora, depois um outro pessoal que ficou para trás, voltou para convidar, e assim foi, até que chamou aqueles que vieram para trabalhar na última hora. Após o término do dia, chamou o seu servidor e pediu para que fizesse os pagamentos. E pagou
do último, começou pagando pelos últimos que tinham acabado de entrar, aos primeiros que tinham chegado. Pois bem, não entrando nesta questão propriamente do texto da parábola, por como eu disse, é o que é mais explorado por todos nós, quando nós estudamos o Evangelho, quando estamos fazendo estudo do Evangelho, ou do próprio Evangelho, palestras, reuniões, a gente sempre vai ter uma abordagem voltada no texto em si. Mas, acima de tudo, eu gostaria de fazer uma reflexão através da fala e até da própria reflexão de Emmanuel, do benfeitor Emmanuel, sobre a questão do trabalho. De uma questão, por que Jesus utilizou, dentro desta passagem, o exemplo do trabalho? O que de fato esta mensagem traria para nós ao longo dos anos? Então, nós temos, por uma questão histórica, que trabalho era algo relacionado às pessoas que tinham necessidades, ou seja, o trabalho era algo destinado aos escravos. Então, na antiga Roma, era comum que as pessoas que fossem abastadas vivessem no ócio e entregassem a responsabilidade do trabalho aos escravos ou àqueles que eram considerados mais necessitados. Chegava-se ao ponto de que algumas das atividades nobres, como educar as crianças, fossem delegadas aos escravos. Por quê? Porque trabalhar era sinônimo de fraqueza, era sinônimo de menor, era sinônimo de que você era alguém necessitado. Então o homem, naquela época, se entregava ao ócio, se entregava à preguiça. Então, isso era uma característica que foi trazida ao longo dos tempos. Quando chega Jesus então faz justamente a proposta ao contrário. Ele diz que só é possível se tornar alguém grande se você trabalhar, se você se dedicar ao trabalho. Então, neste momento, ele causa uma certa incômodo. Ele, de alguma maneira, ele mexe com a criatura humana, trazendo a ela uma reflexão do que é o trabalho. Porque ele deixa claro que só era possível entrar na vinha, só podia estar na vinha aqueles que trabalhassem. A vinha no símbolo do reino dos céus. Ok? Então, só é possível acessar o reino dos céus aquele que trabalha. E aí, então, como na própria parábola, ele deixa muito claro que o trabalho em si não importa se você começou, pegando o exemplo da parábola, não importa se você começou às 6 da manhã ou se você começou às 5 horas da tarde. Mas que trabalho é esse? E o que esse trabalho vai proporcionar para o espírito imortal? Esta é a grande reflexão de Emmanuel. Então, eu peguei um pedacinho eu até achei que a senhora fosse, por isso que eu até olhei ali, para ver se o livro era o Pensamento e Vida, que a senhora fez a leitura inicial. Essa passagem está no Pensamento e Vida, na lição número 7. E eu só vou pegar o primeiro parágrafo. Ela diz assim, Emmanuel: se nós propormos retratar mentalmente, à luz dos planos superiores, é indispensável que a nossa vontade abrace espontaneamente o trabalho por alimento de cada dia. Ou seja, nós temos uma necessidade de trabalho. Mesmo aqueles, na antiga Roma, que se dedicavam ao ócio, eles tinham alguém que trabalhavam para trazer o alimento a eles. Então, veja, nada chega até nós se não for pelo trabalho. Mas que trabalho é este que Emmanuel vem nos convidar? Então, ele fala de um trabalho que representa muito mais do que a busca pelo alimento cotidiano. Ele fala muito mais além do que aquilo que nós buscamos para nutrir as nossas necessidades diárias. Então, o benfeitor vem falar da busca que esse trabalho nos proporciona
compreender de uma forma melhor, aumentar a nossa compreensão no sentido do que significa a própria questão do trabalho, da palavra trabalho. Então, não só do ponto de vista material, mas, acima de tudo, do ponto de vista espiritual. O que este trabalho vai trazer, modificar, vai nos auxiliar na busca de ascender, acessar degraus maiores ou acima do que nós estamos hoje. Então, este é a grande reflexão de Emmanuel em relação ao trabalho. E vai ser o gancho que eu vou pegar da própria passagem do Evangelho, né? Então, como ele diz, não é só uma questão material. Nós temos o trabalho, né, de algumas formas. Então, para que nós possamos olhar as experiências da vida, poder experimentar, né, estar diante das condições da vida, é necessário, quando nós encarnamos, é necessário que assumamos responsabilidades. Então, não é possível, né, como a doutrina espírita mesmo nos apresenta, não é possível que nós fiquemos aqui dentro da casa espírita 24 horas. E nem é pedido isso a ninguém. Não é pedido que você abandone as coisas de fora para que você viva exclusivamente na casa espírita, né? Por quê? Porque a responsabilidade, os seus afazeres diários fazem parte também de um processo construtivo e evolutivo. A forma como você se organiza diante das suas obrigações lá fora, da sua família, do seu trabalho, das suas responsabilidades, também determina quem é você. E, acima de tudo, também faz parte do seu processo de crescimento e faz parte deste aprendizado nessa passagem reencarnatória. Então, para que nós possamos olhar além dessa perspectiva, né, além da experiência material, além das nossas necessidades. Então, o trabalho não pode simplesmente ser convertido naquela ação maquinal. Então, não é simplesmente levantar, trabalhar, correr atrás do dinheiro, pôr o dinheiro no bolso e voltar para casa. Fato é, que o próprio texto bíblico diz que existe uma pausa. Guarde o sábado. Porque se deixar, o homem trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, a própria organização, né, a própria recomendação do Cristo, o que é chamado no judaísmo de Shabat, é que existe um dia para fazer uma pausa. Então você trabalha, você corre atrás das coisas materiais durante 6 dias. E um dia você para e se dedica, né, ou deveria se dedicar às coisas espirituais. Então, o trabalho visto além das necessidades materiais, além da ação maquinal no sentido de mecânica, sem reflexão, sem nenhuma ação ou melhor, só com aquela ação costumeira. Então você fica no automático, o que a gente chama hoje, né, na linguagem atual, as ações automáticas, que não produz nenhuma reflexão benéfica, que não produz nenhuma reflexão que possa gerar algo mais produtivo. Então, o trabalho não pode ficar apenas no campo da ação sem reflexão. Então, Emmanuel, nesse texto, vai nos levar a uma reflexão capaz de compreender que o trabalho pode ser, então, dividido em 3 perspectivas distintas. Então, vamos lá. A primeira ação, a primeira questão do trabalho seria o trabalho-obrigação. Então, é o trabalho que nos sustenta. Então, é o trabalho que você sai todo dia de casa para cumprir horário, cumprir regras, cumprir metas. É o trabalho-obrigação. Então, este trabalho é o que provém a nós os recursos necessários para a nossa sobrevivência e a nossa subsistência. Então, como eu disse, se você, por algum momento, deixar de cumprir isso, ou cumprir isso de uma forma desregulada, e isso vier prejudicar a sua manutenção física,
a manutenção física da família ou daqueles que dependem de você, você se torna responsável. Ah, então quer dizer então que eu posso... Não, ele está dizendo que ele vai classificar em 3 formas de trabalho. E que o trabalho, obrigação, ele diz que existe dentro da nossa organização uma fatia que é o trabalho-obrigação, que são as nossas responsabilidades, são as nossas necessidades de sustentação das nossas, para a nossa sobrevivência, ok? Mas que esse trabalho, lembrando sempre que esse trabalho é imposto de fora para dentro. Quando você chega lá vai procurar um emprego, quando você chega lá no supermercado, quando você chega no escritório e você se coloca disponível por uma vaga de trabalho, você se submete às regras que aquela instituição vai lhe impor. Então, o trabalho-obrigação é algo que é imposto de fora para dentro. E a partir da nossa própria necessidade como encarnados, né, quando nós chegamos aqui, como eu disse, nós somos o único animal que não consegue sobreviver sem a presença de um outro adulto. O bebê, se não tiver a presença de um adulto, nas próximas horas, ele morre. É o único animal que não consegue sobreviver. Então, isso faz parte da nossa Constituição. Então, a gente tem necessidades, ok? Então, é um elemento muito importante do nosso crescimento de uma forma geral. Mesmo porque, se você não tiver alguém que execute o trabalho-obrigação no sentido de cuidar de você, de alimentar você quando pequeno, você morre. E o que é mais importante para o espírito? A reencarnação, estar vivo, poder usufruir dessa oportunidade reencarnatória. Então, não é porque é algo que vem de fora para dentro, não é porque é algo que está relacionado aos bens materiais que não seja divino, ou que eu tenho que me afastar. O que Emmanuel diz é como eu encaro isso. Qual é a minha responsabilidade? Como eu estou me comportando com o trabalho-obrigação? Ou a gente poderia até fazer a pergunta, quantos % de mim, da minha força, da minha energia, eu aplico no trabalho-obrigação? Por quê? Porque é a partir dele é que nós vamos, na execução do trabalho-obrigação, que seria o início, é a partir dele que nós, então, vamos começar a subir os outros degraus. Os outros degraus para a compreensão de um outro trabalho, de uma outra ação, de um outro tipo. Ou seja, é aquela criatura que levanta de manhã, como eu acredito que a maioria de vocês saiu de manhã, se organizaram, foram trabalhar e se organizaram para chegar até aqui. Então, o trabalho e a obrigação não foi impedimento para que vocês viessem e trouxessem os seus espíritos, os seus amigos espirituais, para escutar a mensagem evangélica. Então, estamos em harmonia. Estamos conseguindo, nós estamos aqui, como outros nossos irmãos que também estão se dedicando, buscando o Evangelho, estão, então, conseguindo manter essa organização. Trabalho e obrigação e um outro trabalho que a gente vai ver que alimenta a alma. Então, o trabalho e obrigação é, sim, necessário e é, como diz o próprio Emmanuel, a primeira oportunidade para que nós possamos subir um degrau nessa questão do trabalho. Ok? Então, a partir das... o trabalho-obrigação, ele é importante, por quê? Porque ele move a criatura. O trabalho-obrigação é aquele que faz com que você não fique parado. Afinal de contas, se você tiver fome, se você tiver frio, você tem que se virar. Então, você vai ter que se movimentar, vai ter que correr atrás, como diz. Então, isso é muito necessário, isso é muito importante e necessário para a criatura quando encarnado. Porque, senão, nós vamos optar
pela preguiça. Nós vamos deixar que o desânimo tome conta. E podemos perder a nossa oportunidade do nosso processo reencarnatório. E muito mais do que isso, a falta do trabalho, mesmo que seja o trabalho obrigação, vai estagnar o meu eu. Eu não vou sair do lugar. Eu vou ser exatamente aquilo que eu acabei de chegar. E nós, quando saímos do mundo espiritual, fizemos uma grande promessa para aqueles que nos amam e para aqueles todos que nos cercam e participam do nosso processo reencarnatório. Eu vou, mas eu vou voltar melhor. Então não seria possível cumprir essa promessa se nós não começássemos, pelo menos, pelo trabalho e obrigação. Ou melhor, a gente precisa do trabalho e obrigação. Tá? Porque senão as coisas não vão aparecer em cima da mesa. Certa vez eu escutei uma palestra do professor Cortella e ele disse assim, que ele tinha um segredo com os filhos dele. Ele dizia assim, olha, sempre contava para as crianças, papai tem um segredo que vai contar para vocês, acho que era 13 anos, se eu não me engano, quando vocês tiverem 13 anos. E as crianças ficavam, quando faziam o aniversário, ficavam perguntando, pai, quanto falta para contar o segredo? Falta 1 ano, falta 2 anos. Aí quando chegou a tal data combinada, as crianças perguntaram, agora então o senhor pode contar o segredo. Ele disse assim, o segredo é que a vaca não dá leite. Como assim, papai? O leite então vem da caixinha? O leite vem da fábrica? O leite é da Nestlé? Ele falou, não, a vaca não dá leite. Como não? Eu bebo leite da vaca, papai. Não, a vaca não dá leite. O leite você tem que tirar. O leite dá trabalho. Se você chegar lá e falar para ela, dá leite, ela não dá leite. Então e aí foi explicar para as crianças, alguém tem que levantar às 4 horas da manhã, pegar o bezerro, eu não sei, gente, às vezes eu posso até falar besteira. Tem pessoas, ainda mais em Pesagoa, cidade agropecuária, mas onde eu entendo, você tem que levantar de manhã, pegar o bezerro, deixar ele mamar um pouquinho, depois apartar, senta lá no banquinho, ó, limpa a teta, hein? Trabalho, para você poder oferecer uma xícara de leite, um copo de leite. Então, é necessário. Então, veja, através das nossas necessidades, nós nos movimentamos. E esse movimento é muito importante e necessário para o processo construtivo da criatura humana. No primeiro momento, é uma obrigação. Nossa, tem que acordar hoje, está frio. Criança, então, nesse período do frio, dá dó. Pai, mas eu tenho que ir na escola, eu tenho que levantar, está chovendo, está frio. Sim, tem que levantar, tem que ir para a escola, tem que trabalhar. Então, ao primeiro momento, nós estamos envolvidos, então, num trabalho e obrigação, diante das nossas necessidades. Com um pouco mais de olhar, de perspectiva, nós, então, Emmanuel vai nos apresentar o trabalho-ação. O trabalho-ação é aquele que transforma o ambiente. Olha só, já não é só você. Porque a obrigação é aquele que você vai buscar comida. Você vai buscar as coisas do seu interesse pessoal. Vai sair um telefone novo. A vizinha comprou um carro. Eu quero uma casa maior. Você tem que trabalhar. É isso que te move. Tudo bem, não é pecado. Por isso que a gente, nem na própria Bíblia e nem na casa espírita, ninguém condena os seus bens materiais. Porque não é pecado. É o que te move. Mas a questão é, você só se move por isso? É esse o seu motor que te proporciona? Então, o Emmanuel vai nos apresentar, então, o trabalho-ação, que é o trabalho que transforma o ambiente, que não é mais realizado somente com o objetivo exclusivo de ganhar dinheiro, de ser remunerado, não vamos falar de dinheiro, de ser remunerado. Então, vocês fazem sopa? Fazem sopa? É o grande exemplo da casa espírita, a sopa. Vocês são convidados, não é assim? São convidados a participar da elaboração e da confecção da sopa. Então, quando você vem para a sopa, você está sendo convidado a participar do trabalho-ação. Veja, é um trabalho que transforma o ambiente.
e que não é realizado propriamente com a exclusividade de ser remunerado. Todos aqueles que nós transformamos por essa ação, transformam o ambiente também. Ou seja, eu não sei como é aqui, na nossa casa é de sábado. Então a gente faz a sopa na hora do almoço, de manhã, para oferecer na hora do almoço. Então são pessoas, na maioria das vezes, de rua, pedintes, mendigos, pessoas que estão, de alguma forma, numa situação bem vulnerável. Quando eu me proponho ir à casa espírita, ou a ação que for, praticar uma ação que vai modificar o ambiente, eu então, quando eu ofereço aquele prato de sopa, eu dou a oportunidade para aquela criatura que passou o dia ou o dia anterior com fome, dele ficar pelo menos por alguns instantes longe da rua. Eu transformei o ambiente. Sabe aquele pedinte que fica lá, que na frente do supermercado, onde você vai, ou que fica na frente da loja, tem um certo horário que ele some. Eu não vejo ele na hora do almoço, no sábado. Ele está lá no centro, comendo sopa. Transformou o ambiente. Porque a gente pensa em transformar o ambiente como, por exemplo, Gandhi. A gente pensa em transformar o ambiente assim como Madre Teresa de Calcutá. Não. Lembra dos trabalhadores da vinha? Quem chegou na primeira hora faz grandes transformações, sim. Transformam ambientes muito grandes. Mas, se você chegar na última hora, você então vai transformar também. Mas não importa se a transformação é pequena. O importante é que aconteça uma transformação. Então, a sua ação, o seu trabalho, é um trabalho que transforma o ambiente. Através de como? Não tem mais remuneração, lembra? Então, muitas vezes, o trabalho, a ação, envolve educação, envolve o exemplo, envolve as artes. Então, é a dona de casa que através do seu trabalho, modifica toda a estrutura de todos aqueles que estão ali. Ela levando as crianças, ela orientando, sem nenhuma questão financeira envolvida. Mas que a sua ação, de alguma forma, pode alterar o ambiente externo. Ou seja, quando um filho, quando uma criança é bem educada, é bem direcionada, você tem a oportunidade que, quando ela se introduzir numa sociedade, ela possa fazer diferença onde ela está, ou onde ela estiver. Ou seja, houve uma transformação do ambiente, sem a necessidade de uma remuneração propriamente dito. Então, a gente coloca, no trabalho-ação, é um momento em que a gente coloca para fora aquilo que nós temos dentro do nosso coração. Então, a gente coloca a luz que habita em nós, a gente joga ela para o ambiente. E então a gente modifica as criaturas e o ambiente também, de alguma forma, onde nós estamos inseridos. Então a gente faz a diferença. E um outro tipo de trabalho, que aí vai para o trabalho iluminativo, o trabalho moral, que Emmanuel vai chamar de trabalho-serviço. O trabalho-serviço é aquele trabalho que identifica no outro, no próximo, as necessidades específicas daquela criatura. E nós, então, o trabalhador, quando está agindo no trabalho-serviço, busca entendê-las na medida do possível. Então você já não vai mais para cima do outro. Você então não vai querer que o outro seja o que você é. É onde você se oferece para... Ou melhor, primeiro, você tem que enxergar a necessidade do outro. Lembra do Evangelho? Colocar-se no lugar do outro é um trabalho. E que trabalho? Então você enxerga a necessidade do outro, aí você olha para você, vê o que você tem para oferecer e oferece o que é possível. Para quê? Para transformar o outro.
nem sempre, esse tipo de trabalho-serviço, espera uma transformação do mundo. Mas ele auxilia as criaturas envolvidas no mundo. Então já não é mais importante o ambiente. O que importa para o trabalhador, quando está prestando o serviço, é a criatura. Ou seja, o coração da criatura. Porque a transformação agora já não é mais de fora para dentro. Mas sim, se existir, será de dentro para fora. Então, movido por esse espírito de serviço, é que nós vamos então compreendendo pouco a pouco que a nossa existência encarando a nossa existência como um grande campo de trabalho em favor de nós mesmos e do nosso próximo, transformando os elementos exteriores, transformando o ambiente, quando a gente levanta para trabalhar, quando a gente... Imagine um aluno, um estudante que está lá desenvolvendo um projeto. Esse projeto dele levanta todo dia para fazer esse trabalho obrigação, né, a princípio, e ele então consegue, através da sua tese, através do seu experimento, desenvolver um medicamento, uma vacina, ou mesmo um material, né? Hoje a gente fala muito disso lá na Ilha Solteira, no caso da Unesp, existe um departamento de materiais, onde eles desenvolvem diversos tipos de materiais, né? Então, por exemplo, hoje a gente está falando muito do plástico, né? Então tem várias pesquisas lá para desenvolver moléculas que tenham as características do plástico, mas que não sejam, que não poluam, por exemplo. Então, imagina um adolescente, um estudante, um professor que consiga desenvolver algo desse tipo. Esta transformação, este trabalho, né, toda essa energia que ele utilizou no trabalho, obrigação, a princípio, vai fazer uma transformação exterior, sim. Mas o trabalho-serviço não foca especificamente nisso. Então, é um trabalho que vai servir de auxílio, vai mostrar a importância do nosso trabalho no auxílio da sociedade de um modo geral. Então, eu me transformo, né, é o que a doutrina espírita nos convida, para que nós façamos a nossa reforma íntima. Por que reforma íntima? Reforma íntima é a sua transformação, como ela própria diz, intimamente, onde você vai modificar-se, onde você vai se modificar e onde você estiver introduzido, vai fazer diferença. Você tem que fazer diferença. Porque senão a mudança é só sua lá em casa. Você só é bom em casa para sua esposa? Não, eu sou só bom no trabalho. Não, você só é bom lá no centro? Não. Quando você realmente executa o trabalho-serviço, você se transformou e transforma todos aqueles que estão ao seu redor. Então, a ação não fica mais apenas entendida por nossa ação de compreensão e de entendimento. Então, não somente aquela ação que visa matar a fome, curar uma doença, mas também aquela que atende às nossas necessidades mais íntimas. Então, quando nós saímos de casa e viemos a casa hoje para escutar uma palestra, receber um passe, tomar água fluidificada, trazer as crianças para a evangelização, neste momento, então, eu não vim apenas, a minha ação não foi apenas em busca do alimento. Acredito que, graças à maioria que está aqui, já veio jantou, ou vai jantar com as crianças, comer pastel. Mas veio em busca do quê? Que fome que trouxe vocês aqui? Que alimento trouxe você aqui? A busca por um alimento espiritual. Então veja, a transformação da criatura. Na parábola, aquela criatura que estava lá na praça, que quando os servidores, os servos do Senhor, foram buscá-los e eles falaram assim, não, a gente vai ficar aqui na praça jogando dominó, são aqueles que ainda estão presos no trabalho obrigação. Eu só faço o que me pagam. Eu quero saber quanto eu vou ganhar. Eu quero ver o que eu vou levar nisso. Então nós já podemos depreender, já podemos imaginar que os espíritas, né, pegando pelo texto, porque eu não gosto muito de usar essa expressão, porque
não os espíritas, mas os evangelizados, são aqueles, então, que já conseguem executar uma ação em prol do serviço do seu espírito. Então, todos vocês vieram hoje aqui através do trabalho-serviço. Por quê? Vieram buscar um alimento além das necessidades materiais. Vieram buscar a remuneração a gente não poderia usar, mas vieram buscar um pagamento além do cheque, do contra-cheque. Algo que não está visível aos olhos da carne. Então nós viemos alimentar o quê? A nossa alma, o nosso coração, o nosso espírito. E esta transformação, este mecanismo, né, quando compreendido de fato, este trabalho, na sua afeição mais elevada, é o serviço que nós prestamos ao nosso semelhante. Ou seja, amar ao próximo como a si mesmo. Segundo mandamento. Então, o trabalho, veja, todo o evangelho de Jesus, toda a sua mensagem é centrada na palavra trabalho. Porque todas as ações que ele nos pede, a partir da caridade, do amor ao próximo, dá trabalho. Dá muito trabalho. E tudo que vale a pena dá trabalho e leva tempo. Tudo que vale a pena dá trabalho e leva tempo. Você quer que seu filho estude? Dá trabalho. E não adianta você comprar vaga para ele, ou melhor, o diploma para ele, porque leva tempo para que ele possa estudar. Porque se você comprar o diploma para ele, ele vai sair trabalhando, só que vai ser um péssimo profissional. Ele vai colocar em risco a vida de alguém. Então, para que ele possa fazer, pelo menos o mínimo com segurança, é preciso tempo. Então, tudo que vale a pena dá trabalho e leva tempo. Então, Jesus centrou toda a sua palavra, o seu evangelho, no trabalho. Então, nós que tentamos, de alguma forma, fugir do trabalho. O exemplo do Cristo foi muito claro, para que nós nos coloquemos sempre dentro desse imperativo, desta condição. Entender que nossas ações cotidianas, como o trabalho, não somente no sentido de obrigação, mas das necessidades que trazemos enquanto estamos encarnados, não são frequentemente, simplesmente, transformações do ambiente ou do mundo, através de indústria, do trabalho e da tecnologia, mas sim um encontro no outro, mas o encontro que eu busco no outro, como o objetivo principal da minha construção. Então, eu passo a participar da transformação da Terra. Então, quando a gente fala, por isso que eu usei esse gatilho do texto do capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora, o gatilho do trabalho. Por quê? Porque ele vai chegar, ele vai levar aonde? Ele vai nos levar para o processo que a gente está chamando de Trabalhadores de Última Hora, que é o processo de transição planetária. Como que vai acontecer o processo de transição planetária? Vai ter um dia que vocês vão chegar aqui no centro e vão falar para você, amanhã cedo é a transição planetária? Não. A transição planetária vai acontecer quando a maioria dos corações encarnados na Terra estiverem voltadas para o trabalho e o serviço, onde a sua ação vai transformar-se e transformar o outro. Então, isso é transição planetária. É onde a maioria de nós nos coloca na função de trabalho e serviço. Ou seja, amando o próximo. Nos modificando, nos transformando e refletindo isso ao ambiente e ao outro. Então, não é mágico, não tem um dia. Este dia é o dia que os corações da Terra se transformarem. Então, qual foi o exemplo? O que foi deixado para nós? Cristo. Então, o Cristo, a sua própria vida, a sua passagem pela Terra é o grande exemplo. Então, todas as suas ações do seu dia a dia, do seu cotidiano, estão centradas no trabalho. O Cristo é o exemplo
mais limpo, mais cristalino que nós temos das 3 fases do trabalho: trabalho obrigação, o trabalho ação e o trabalho serviço. Lembra quando ele foi para a carpintaria do pai dele? Ele era o filho homem e o pai era carpinteiro. Ele não podia abandonar. Ele foi. Era obrigação. Obrigação, ação e depois a própria vida apostólica dele, como o trabalhador, né, o exemplo de trabalhador no serviço do bem, no serviço do Evangelho do Pai. A ponto que, então, vem o Consolador prometido e nos oferece o Cristo como nosso modelo e guia. Passa, então, a ser o modelo de trabalho. Passa a ser, então, o exemplo de utilização de recursos. Onde e como eu devo aplicar as minhas forças, os meus recursos. Então, o Cristo, então, vem nos mostrar que, à medida que nós começamos a atuar no trabalho, no sentido de serviço, a lei do trabalho também nos coloca diante de uma outra lei, a lei da reciprocidade. O mundo te oferece aquilo que você dá para o mundo. Então, se você está num mundo de provas e expiações e oferece ao mundo provas e expiações, você vai receber provas e expiações. Mas se você quer que o mundo se transforme, ofereça para o mundo a transformação, que o mundo te devolverá. Então, a lei de trabalho está relacionada, ou melhor, é gatilho da lei de reciprocidade. Ninguém consegue nada se não colocar em ação, se não se colocar em ação. Então, o trabalho é a oportunidade, é a ferramenta de transformação, tanto da parte exterior como da parte interior. Por isso, então, que nós vemos diferentes diferentes criaturas humanas, né, consideradas como grandes benfeitores, que de muitas vezes conseguiram transformar ao seu redor através de ações de trabalho e serviço que conseguiram movimentar o externo, o exterior e o interno. Como eu disse lá no começo, um grande exemplo que a gente pode ter, que a gente teve contato recentemente, foi Gandhi. Gandhi conseguiu transformar a Índia através de uma cultura não violência, onde ele não transformou apenas a partir das suas ações exteriores, mas também a partir do que ele passou a ser. Então, ele não foi simplesmente o fato dele ficar em praça pública pregando que a Índia tinha que ser um país livre, né, o do não apartheid. Não foi só apenas isso, mas foi a transformação dele como ser que impactou tanto as criaturas que estavam ao seu redor, e essa transformação, esta ação dele, esse serviço, refletiu nas criaturas e as criaturas refletiram no ambiente. O que aconteceu? Ele conseguiu tirar a Índia do apartheid, com uma cultura de não violência. E depois, né, o próprio Cristo. Então, o grande serviço prestado pelo Cristo foi a nossa transformação real, atual, a realidade que nós nos encontramos agora. Então, para finalizar, a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês é que o mais importante, nós, como trabalhadores da última hora, como o próprio nome diz, trabalhadores da última hora, é que, para que alcancemos esta tão desejada, essa tão sonhada regeneração, para que nós possamos vamos olhar o que nós vamos deixar para cá. Então, para que nós nos afastemos deste mundo de provas e expiações, onde ainda a dor é imperativa, onde ainda o outro ainda tanto me atinge, para que eu possa me afastar disso e caminhar para um mundo
regenerado, né, na verdade transitório, onde eu possa experimentar, ter maior contato com as experiências do bem, que eu então trabalhe. Mas que eu, acima de tudo, não foque apenas as minhas energias, que eu não foque apenas as minhas estruturas para a realização, ou melhor, para a remuneração. Vivemos hoje em dias onde os valores materiais estão acima de tudo, onde a palavra ostentação é maior do que qualquer outra. A maior menção dentro das redes se chama ostentação. Tudo é voltado para os bens materiais. E então, nós, quando abrimos o Evangelho, quando vamos ao encontro do Evangelho do Cristo, nós então somos convidados a uma busca, a um trabalho de um alimento espiritual. Então, a grande mensagem dessa passagem do trabalhador da última hora é que nós estamos nos últimos minutos para converter as nossas obrigações em serviço. Mas não serviço de submissão, serviço de servidor. A palavra-chave é servidor. Então, como diria a própria questão, o próprio texto, como o pai de família que foi em busca dos seus trabalhadores, a pergunta é que se hoje aquele texto fosse, se aquele fato acontecesse hoje, nós estaríamos, talvez, ao sairmos daqui, encontrar alguém que dissesse assim: você está disponível a ser um servidor do Cristo? Essa é a pergunta. Não ser submetido, mas sim que você possa ser um servidor. Porque as regras não são suas. Ele não veio aqui pedir para você fazer nenhum tipo de organização. Ele apenas veio pedir para nós que nós pudéssemos nos colocar como servidores. Ou seja, executar a sua vontade. Então, muitas vezes nós nos afastamos do amor, muitas vezes nós nos afastamos do Evangelho, porque queremos criar regras, queremos restabelecer regras. E a coisa é muito simples, basta seguir o que está pronto. Então, eu desejo a todos vocês que nós possamos, nas nossas últimas horas, porque eu já vou dizer uma coisa, nem última hora é mais, faltam alguns minutos para encerrar, que nós possamos, sim, nos sentirmos tocados, nem convidados, tocados, para que possamos realizar o trabalho serviço, aquele que vai proporcionar a nossa transformação moral e espiritual, e acima de tudo, do outro, do próximo e do ambiente onde nós estamos inseridos. Uma boa noite a todos.